eu vou apresentar hoje para vocês essas duas novas funções. Vocês acessando aí o Consulta ECAC, elas já estão disponíveis aí no menu para vocês. A caixa postal e a visão do cliente. E eu vou começar a apresentação pela caixa postal. Bom, qual que é a nossa ideia aqui? Ao você acionar essa opção da caixa postal, a gente, por padrão, vai mostrar as últimas mensagens lidas, as últimas mensagens não lidas e que são aquelas consideradas pela Receita Federal como relevantes, importantes, aquelas que aparecem lá com um pontinho de exclamação, lá no ECAC da Receita Federal que vocês estão acostumados a acessar, né? Então, aqui a gente põe o pontinho de exclamação, bota o envelopinho fechado, que significa que a mensagem ainda não foi lida. Aqui o CNPJ, né? Lembrando sempre que a gente está aqui com uma base de apresentação, então todas as informações aqui são fictícias, somente para ilustrar. Aqui você vai ter a razão social ou o nome do seu cliente, o remetente, na maioria das vezes é Receita Federal, tá? Mas tem um caso ou outro que caem mensagens no ECAC de outros remetentes do órgão de governo, né? Aqui o assunto de que trata essa mensagem, quando ela foi enviada, esse enviada em é quando foi enviada pelo órgão, né? No caso aqui, pela Receita Federal. Esse exibição até é um prazo que a própria Receita Federal coloca lá no ECAC para cada mensagem, né? Então, nesse caso aqui, a Receita Federal ela enviou essa mensagem para o contribuinte no dia 16 de agosto e disse que ela vai ficar em exibição, vai estar disponível para leitura até 13 de agosto de 2038. Se vocês observarem na mensagem abaixo, a mensagem foi enviada pela Receita Federal em 20 de julho e com a informação de que ela seria exibida somente até 19 de outubro de 23. Mas o que aconteceu? Como a gente vem testando, fazendo essa funcionalidade da caixa postal há algum tempo, a gente vem lendo a caixa postal de vocês, até para que, nesse início, nessa implantação, ao vocês acessarem o sistema, vocês já encontrem lá as últimas mensagens postadas pela Receita Federal ou lá na caixa postal para os seus clientes. Mas o que a gente vai fazer? Quando a gente pegar uma mensagem cuja data de exibição é anterior à data atual, a gente vai sinalizar em vermelho. Por quê? Muito provavelmente, quando você entrar lá no ECAC da Receita Federal, essa mensagem não vai mais estar aparecendo para você. Mas como o Consulta ECAC conseguiu... Pois não? Alguém falou alguma coisa? Regina? Regina? Oi, Regina. Regina está com alguma dúvida ou está com o microfone aberto? Acho que o microfone é aberto que ela mutou. Então, vamos lá, pessoal, continuando. Então, é possível que, ao longo aí do tempo, vocês encontrem mensagens que estão com com a fonte vermelha. Isso vai significar que o tempo de exibição lá no ECAC esgotou. Então, vai estar só aqui, não estará lá. E essa última coluna, atualizada em, foi a última atualização que o Consulta ECAC fez. Ou seja, a última leitura que ele fez desta mensagem. Ok? Bom, aqui vocês vão ter diversos filtros. Como eu disse, ao acionar a opção caixa postal, o default, o padrão do sistema vai ser mostrar para vocês que a gente julga ser aquilo que a informação mais urgente e imediata que a gente quer quando está consultando a caixa postal, que são as mensagens ainda não lidas e importantes, né? E de todos os clientes. Elas vão ser apresentadas aqui em ordem da mais atual para a mais antiga, enviada pela Receita. Mas você pode filtrar. Então, eu posso aqui, por exemplo,
dizer que eu não quero só as relevantes, eu quero todas. Então, ao aplicar aqui todas, está me dando agora não só as mensagens com ponto de exclamação, mas também as outras que, na avaliação da Receita Federal, não são importantes, porque a gente aí na prática sabe que não é bem assim, né? Às vezes tem mensagens que são importantes, mas que a Receita Federal não classifica dessa forma. Outro filtro que você pode fazer é quanto ao status, né? Então, aqui eu mudei. Eu quero ver todas as minhas mensagens, relevantes e não relevantes, e quero ver somente as lidas. Então, ele aqui vai me mostrar as mensagens que já foram lidas lá no ECAC. Tá? Ou todas. Então, ele vai me mostrar aqui todas as mensagens, lidas, não lidas, relevantes ou não relevantes, e de todos os clientes. E você também pode filtrar o período que você quer ver. Eu quero ver as mensagens que foram postadas no mês de junho de 2023. Então, eu ponho aqui enviadas enviadas pela Receita entre 1 de junho e 30 de junho, e aí ele vai filtrar para você essas mensagens aí dos seus clientes. E, por último, você pode filtrar por cliente. Eu quero ver só as mensagens do 123 Comunicação. Provavelmente não deve ter mensagem desse período, vamos ver. Então, aqui ele trouxe só as mensagens desse cliente. Okay? Então, a gente entende que os filtros estão flexíveis o suficiente para que vocês possam fazer as consultas que julgarem mais apropriadas ou necessárias para o momento. Mas, para além disso, você pode, vamos dizer, na hipótese anterior, em que eu estou consultando tudo, eu posso exportar aqui para o Excel. Nesse ícone aqui do Excel, o Consulta ECAC, você vai selecionar uma pasta e salvar lá as mensagens no padrão Excel. Ele vai gerar, então, lá para você. Vou abrir aqui o Excel para mostrar, só um instantinho. Então, repara que ele aqui gerou de acordo com o filtro que você estava lá na tela, ele vai fazer a exportação para o arquivo Excel, e aí aqui você pode fazer outros filtros, ou trabalhar até essa informação de uma outra maneira que você julgue aí mais apropriada. Pessoal, antes de eu passar lá para a visão do cliente, acho que seria legal aqui abrir aí já para perguntas, se alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta a respeito aqui dessa funcionalidade da caixa postal. Podem ficar à vontade aí para fazer as perguntas que desejarem. Não? Todo mundo... Beleza. Tá. Bom, como é que essa informação é atualizada? Semanalmente, como vocês sabem, a gente roda a situação fiscal de todos os clientes de vocês e atualiza essa situação fiscal, lá o dashboard, e vocês recebem lá um conjunto de e-mails, avisando do processamento, controle de procuração, enfim, tudo que a gente roda semanalmente na base de cliente de vocês, CNDs, enfim, todo aquele leque de entregas que a gente faz. Como é que vai funcionar a caixa postal? Da mesma maneira. Então, toda semana, para a gente rodar a situação fiscal dos clientes de vocês, a gente vem aqui, vai atualizar essa base de dados aqui com as mensagens e também vocês vão receber um e-mail com as últimas mensagens recebidas de todos os clientes, desde a última consulta até a atual. Então, vamos imaginar, hoje vocês vão entrar lá no sistema e vão ver
as mensagens da última pesquisa que foi feita aí para o escritório, para a carteira de cliente de vocês. Na próxima semana, quando a gente rodar a nova situação, além de atualizar aqui, vocês também vão receber por e-mail essa listinha de mensagens, tá? Para que, enfim, uma maneira que a gente encontrou de você tomar conhecimento de mensagens de uma forma mais rápida. Mas, é claro, nada impede que depois você acesse o Consulta ECAC e venha aqui olhar as mensagens, né? Vai lá no teu e-mail, só com uma maneira mais rápida de você tomar ciência das últimas mensagens recebidas no ECAC. Ok, pessoal? Bom, agora eu vou mostrar para vocês a tela de visão do cliente. Até aqui, né, as consultas, né, disponíveis no ECAC, você tinha lá o dashboard, onde a gente mostra lá um conjunto, né, de informações, as ocorrências, as pendências que tem para tratar, as atividades para quem usa o follow-up dentro do sistema, a posição de procurações, de CND federal, os gráficos de situação fazendária, previdenciária, né? E todas essas informações também disponíveis aqui em menu, né? Então, eu queria ver a situação fiscal dos clientes. Eu vim aqui em situação fiscal, né? E procurava determinado cliente. Eu quero ver aqui a situação fiscal desse cliente. Eu puxava aqui o relatório para analisar. Parcelamento, mesma coisa. Eu quero ver os parcelamentos. Eu vou ter a lista de parcelamento de todos os meus clientes e acessar cada um deles aqui para saber a quantas anos. Certidões, idem, né? Vou lá, eu quero ver as certidões federais, eu tenho as certidões de todos os meus clientes. Na tela de visão de cliente, o que a gente fez? A gente consolidou as informações por cliente. Então, imagine que você esteja... pegou um novo cliente, você esteja fazendo uma reunião com um determinado cliente ou analisando determinado cliente, basta que você venha nessa tela de visão por cliente e você vai ter acesso a todas as informações dele. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, esse cliente hipotético 1, 2, 3, 4, comunicação. Esse primeiro quadrado, a gente tem a parte de cadastro, que tem aqui o CNPJ, o CPF, o nome e a razão social, e você já tem um dado importante que é a procuração, onde a gente vai mostrar a situação da procuração desse cliente, a data de expiração e quantos dias faltam para que essa procuração expire. No quadro seguinte, quais são os contatos desse cliente que estão cadastrados aqui na base do Consulta ECAC. Lembrando que esses contatos são os contatos que recebem CND automática, se você configurar para o sistema enviar CND de forma automática, ou as guias de parcelamento PGFN também, se você selecionar que o sistema envie. É para esses contatos que essas mensagens, né, de CND e de DARF, de guias, né, de parcelamento, são enviadas. No segundo quadrante, a gente tem a situação fiscal. Como vocês sabem, separada aqui por situação fazendária e previdenciária. Por quê? Se não na totalidade, mas na maioria dos escritórios de contabilidade, a situação fazendária é gerenciada pelo departamento fiscal e a situação previdenciária gerenciada pelo DP, pelo departamento de pessoal. Então, a gente manteve essa linha, né, de separar as situações que são tratadas normalmente por departamentos distintos. Aí aqui a gente coloca, né, preservamos a cor, nesse exemplo desse cliente hipotético, a situação dele fazendária e previdenciária irregular, colocamos aqui em vermelho, colocamos as pendências que existem em cada uma, e se você quiser ver o relatório, ele já está disponível. É esse arquivo PDF aqui. Ó. Então, se eu clicar aqui, o sistema vai disponibilizar a última situação, relatório de situação fiscal pesquisado para esse cliente. Tá? Tudo ali à mão. Mais abaixo, a gente vai encontrar os parcelamentos desse cliente. Então,
ele aqui tem um parcelamento, e vai estar aqui o DARF do mês, da parcela do mês. Então, se eu acessar aqui também o PDF, eu vou ver a guia que vence naquele mês daquele cliente. Tá, pessoal? Peço a vocês assim, que não se preocupem muito com o conteúdo das informações que eu estou mostrando, porque isso é uma base de apresentação, né? Então, a gente trabalha com documentos, informações hipotéticas, até por conta da LGPD, a gente não pode divulgar, né, informações verdadeiras. Por último, a gente tem aqui as certidões. Então, se tiver uma certidão emitida para esse cliente, a gente vai mostrar ela aqui. Então, nesse caso, federal, muito possivelmente, por conta desse cliente ter a situação fiscal dele irregular, o sistema provavelmente nunca conseguiu emitir uma certidão negativa ou positiva com efeito de negativa para ele. Então, eu aqui só consigo ver o quê? O CRF de fundo de garantia, a gente mostra a situação, a data de emissão e a validade da certidão. Se você quiser acessar a certidão, também está aqui o símbolo de PDF, você vai ter acesso lá ao CRF de FGTS desse cliente ou a de débitos trabalhistas. Daqui a pouco eu vou procurar algum aqui que tenha uma CND federal. E, por último, a gente também colocou aqui as 10 últimas mensagens do ECAC que o sistema capturou para esse cliente. Tá? Então, também aqui na tela de visão de cliente, vocês vão ter acesso às últimas 10 mensagens capturadas pelo sistema lá no ECAC. Nesse exemplo aqui, a gente percebe que tem 5 mensagens aqui ainda não lidas e outras 5 que já foram lidas, e com as mesmas informações que estão lá naquela opção de caixa postal que eu mostrei para vocês. Ah, Alexandre, eu quero ver outro cliente, como é que eu faço? Basta você selecionar aqui. Então, agora eu quero ver o comércio ômega, ele muda aqui os dados do comércio ômega. Então, já são outros dados de procuração, aqui o arquivo de situação fiscal da comércio ômega. Nesse caso aqui, ó, eu já tenho uma CND válida, então, se eu clicar no PDF aqui, ele vai me mostrar a CND, tá? E se, por acaso, a última CND que tiver aqui for expirada, ou seja, tiver perdido a validade, a gente vai colocar a cor da fonte em vermelho, chamando a sua atenção de que essa CND foi emitida pelo sistema, né, em determinada data, mas ela se encontra com a validade expirada. Vai aparecer, como está aparecendo aqui, essa mensagem, né, desse cliente, que ela foi enviada pela Receita em maio de 23, mas a Receita colocou como exibição somente até 15 de novembro de 23. Então, hoje, ela já não estaria mais disponível lá na caixa postal lá do ECAC, se vocês forem acessar. Ok, pessoal? Uma observação que eu queria fazer para vocês é a seguinte: alguns, né, dos nossos clientes, eu não sei se algum está participando aqui, optam por não receber a situação fiscal semanalmente, preferem receber quinzenalmente. Tá? Mas a caixa postal, ainda que a gente entregue para vocês quinzenalmente, que vocês preferem assim, a caixa postal a gente vai entregar semanalmente. Tá? Então, ainda que você não receba lá o e-mail dizendo que a situação fiscal dos clientes foi atualizada, você vai receber as mensagens daquela semana, né? Da semana anterior até a que você estiver recebendo atualizada. Bem, pessoal, é isso que eu tinha aqui para apresentar para vocês, e aí eu estou à disposição aí para as dúvidas e algum questionamento que vocês possam ter aí. A Raquel está perguntando se a caixa postal do Regularize não está incluída. Ainda não, Raquel.
a gente não incluiu a caixa postal do Regularize. A gente fez alguns testes aqui e percebeu que a maioria delas ela acaba se replicando nos dois ambientes, tá? Então a gente acabou assim, a gente vai priorizar outra questão, tá? Que era uma pergunta até que eu achei que vocês iam fazer e não fizeram, que é o quê? Ó? Se vocês observarem, a gente por enquanto está mostrando aqui, opa, espera que o Arthur tem uma dúvida sobre as atividades. Poderia me ajudar? Arthur, pelo que eu estou entendendo, você está se referindo àquelas atividades de follow-up, é isso? Você está se referindo a essas atividades? Tá, já vou falar disso. Deixa eu só complementar para a Raquel o que eu estava dizendo. Raquel, então, por enquanto, a gente não está lendo Regularize. O que a gente vai fazer, e a gente pretende liberar para até janeiro, no máximo, a gente pretende liberar, é a possibilidade de você vir aqui, né, nas mensagens não lidas, você solicitar que o próprio consulta ECAC vá lá e faça a leitura do conteúdo da mensagem. Tá? A gente está ainda testando isso, porque a gente teve que tomar alguns cuidados, né, porque vocês bem sabem que algumas mensagens, quando você vai lá e lê o conteúdo, você dá ciência, e em alguns casos começam contagem de prazo, né, prazo legal para você, por exemplo, atender uma intimação, fazer uma impugnação, enfim, tomar alguma ação, né? Um exemplo típico disso é aquela mensagem de exclusão do Simples Nacional, né? Você recebe lá aquele ato declaratório de exclusão e normalmente você tem 30 dias da leitura, da ciência da mensagem, né? Então, a gente não quis, nesse momento, colocar nada automático para ir lá já trazer o conteúdo, tá? Então, aí dezembro, no máximo janeiro, vocês vão ver que a gente vai adicionar aqui um botão onde você vai poder solicitar a leitura, porque aí nós vamos tomar todos os cuidados de deixar registrado no sistema qual foi o usuário que solicitou a leitura, qual foi a data da leitura, então a gente vai guardar tudo isso até para que se possa, né, vocês aí dentro do escritório, ter total controle sobre essa ciência, principalmente das informações que acabam gerando, por consequência, alguma ação com prazo, né? Inclusive, vocês vão poder dizer quais são os usuários dentro do escritório que vão ter o poder de solicitar a leitura pelo consulta ECAC, ok? Bom, vamos lá. Tudo bem aí, Raquel? Respondi a sua pergunta? Gente, pode abrir o microfone e falar, hein? Assim eu sei que vocês estão me ouvindo. Obrigado, Raquel. Então, Arthur, pelo que você está me contando, pelo que eu entendi da tua dúvida, você tem lá uma determinada atividade que você, mesmo depois de concluir, deixa eu ler a tua pergunta aqui, essa atividade, mesmo depois da próxima consulta, ela não sai sozinha, mesmo estando concluída. Assim, em tese, se você concluir uma atividade, deixa eu tentar gerar aqui uma atividade para mim. Ó, tem aqui, né? Eu abri essa situação fiscal e vou aqui. Ó, tem lá uma atividade aqui que o Fábio Freitas está envolvido, né? Essa atividade, ela deve estar aparecendo. Eu vou botar aqui um andamento.
gravar. Então, eu inseri aqui um andamento, tá? Vamos ver se essa mensagem vai aparecer. Vamos ver se essa mensagem está aparecendo lá. Eu acabei não decorando qual é a mensagem aqui. Deixa eu gerar uma nova aqui. Pendência DEPCF fazendário. Envolvido aqui. Alexandre. Andamento. Vou botar como data limite amanhã. Pronto. Então, vou ter que verificar a pendência 29/11. 1, 2, 3, 4, pendência DEPCF fazendário. Então, eu estou aqui com 2 no prazo, né? Ó, pendência, né? DEPCF fazendário 1, 2, 3, 4, comunicação. O que o Arthur me disse é que, mesmo concluída, ela continua lá. Então, eu vou lá nas minhas atividades. Então, está aqui, né, aquela atividade que eu salvei, e aqui eu vou finalizar essa atividade. Ó. Finalizar. Terminei lá o que eu queria fazer. Finalizar, confirma, confirma. Tá? E aí ele coloca lá no andamento que a atividade foi finalizada pelo usuário. Vamos ver se ela sumiu lá do meu dashboard. Ó, aqui, Arthur, o no prazo aqui passou a ter só uma, ou seja, ela saiu daqui do meu dashboard. É isso que você estava falando, Arthur? Pode abrir o microfone aí, tá? Fica à vontade. O pessoal está tímido para falar. Vocês estão na geração de que manda mensagem pelo WhatsApp, né? Ninguém liga mais para ninguém. Só eu que estou falando aqui. Talvez, Arthur, pelo que eu percebi, esteja faltando entrar lá nas atividades e apertar aquele botão finalizar, né? Bom, pessoal, alguém mais aí com alguma dúvida? Pode ser em qualquer outra parte do sistema, tá? Não precisa ser necessariamente nos temas de hoje, não. A pergunta que o Arthur está fazendo aqui no chat é assim: tinha lá uma determinada pendência. Aí foi aberta uma atividade para tratar aquela pendência. Aí o Arthur está perguntando assim: aí eu fui lá, tratei, por exemplo, vamos dizer que tinha lá uma guia em aberto, um débito. Aí você foi lá, pegou a guia, mandou para o cliente pagou, aí essa pendência sumiu da situação fiscal.
apesar da gente pegar lá o relatório de situação fiscal com essa pendência saneada, na atividade ela não baixa, né? Exatamente para que você possa dar o follow-up. Então, você ia dizer lá, enviei a guia para o cliente. Aí vamos dizer que o cliente pagou a guia. Você vai dar guia quitada pelo cliente. E aí você receber uma situação fiscal com essa situação saneada, aí você daria o último follow-up lá. Situação fiscal atualizada, sem a pendência, e finaliza. Tá? Então, não há uma relação direta, pendência por pendência do relatório, né? De forma automática baixar a tua atividade, não. Você precisa fazer isso. Tá? Bem, pessoal, acho que então, como ninguém tem mais nada a colocar, o que eu gostaria, né, de pedir a vocês para acessarem o sistema, olharem essas novas funcionalidades e fazerem lá seus comentários, sugestões, se na hora que estiverem utilizando restar alguma dúvida, nosso suporte vai estar lá à disposição para esclarecer, e a gente quer muito ouvir vocês, né? Quer ouvir a opinião de vocês, se a funcionalidade agregou, se não agregou, sugestões de vocês de melhoria, ok? A gente está sempre querendo avançar aí no sentido de tornar o dia a dia de vocês aí cada vez mais prático, ágil, para que vocês que sobre tempo para fazer as outras tarefas que menos operacionais, né? As operacionais a gente está tentando torná-las mais práticas e ágeis para vocês, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado aí pelo apoio da Bia, da Marcele. E até a próxima aí, a gente vai comunicando a vocês aí das novidades e sempre que possível fazendo aqui o webinar para apresentar, para encurtar aí o caminho para que vocês usem as novas funcionalidades com a maior facilidade possível, ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima.